Pronto, gente, probleminha resolvido. Vamos aqui continuar a nossa aula de português. Estávamos vendo verbos e vamos continuar, ok? Vamos para a conjugação verbal, livro, página 139. Conjugar um verbo é mudar a sua terminação, isto é, a desinência. Por que não o radical? Porque no radical, o radical não pode ser mudado de jeito nenhum, tá? Ele é a parte que é a base do verbo, então não pode ser tocada, não pode ser mudada, tá? Então vocês estão vendo aí, ó, as desinências em negrito, ligando-se ao radical do verbo que está sublinhado. Então tem aí, ó, goste, 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 goste. A linha vai até a letra T do verbo gostar. Então você não pode tocar no radical. Eu às vezes digo que o radical é como se fosse a nossa coluna vertebral e as desinências são os nossos braços e as nossas pernas. Então não se toca na coluna, nem nos braços também, né? Mas só uma metáfora aí, tá? Então eu vou ler aí, ó. Eu gosto com a desinência O, tu gostas com a desinência AS, ele gosta com a desinência A, nós gostamos com a desinência amos, vós gostais, vocês gostam com a desinência AS e ão, AM, e eles gostam com a M no presente. Eu conjuguei esse verbo gostar, primeira conjugação no presente. Então, observe que há um termo de sua estrutura que não muda, o radical. Vou colocar aí para vocês verem, tá? Então, eu tenho aí, ó. Vou fazer em maiúsculo. Goste, tá? Então, aí é o radical do verbo gostar. Então, eu gosto. Então, esse O é a desinência. Vou colocar agora goste de novo. O radical, como eu falei, não muda. Ó. O radical de cima, goste, e o radical de baixo, goste. Então, eu vou mudando só as desinências, tá? Eu gosto, tu gostas, e ele gosta. Olha aí, ó. O, as e a. Aí, fazemos de novo o radical. Aí, nós gostamos. Fazemos o radical de novo, goste. Aí, vamos botar as e goste, gostam. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais e eles gostam. Então, aí está o radical com a sua desinência. Nem o radical sozinho faz nada, nem a desinência sozinha também faz nada, tá, gente? Porque um vai precisar do outro. Então, radical, ó, faz parte da estrutura que não muda o radical. Veja aí, ó, goste, 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 até a letra T. O que vai mudar é a desinência, tá? Então, o radical é o portador do sentido básico, é a base da palavra. Nesse caso aí, é a base do verbo, ok? Para você entender melhor, vejam aí a palavra entender, o verbo entender. Tem entender, tá? Até o D é o radical. A letra E, agora que nós vamos entrar na vogal temática, a vogal temática, quem é? A primeira vogal depois do radical. Olha aí, ó. Vogal temática é. Por isso que esse verbo faz parte da segunda conjugação. E aí, desinência no infinitivo, que você já sabe, e os verbos que terminam em ar, ir, estão no infinitivo. Então, vou colocar aí a palavra, o verbo entender, ok? Então, ó, entende, ó, aí o radical, de novo, entende, outro radical. Depois vamos botar as desinências, tá? Vamos fazer só as 3 primeiras pessoas. Entende, ó. Aí, primeira pessoa, eu entendo, tu entendes, dá mais pra cá, né?
tu entendes, ele entende. Então, radical tem aí, entende até a letra D, aqui até a letra T, dependendo da palavra, e depois temos a vogal temática, aqui, ó, o O aqui, o A aqui, A, O, E, I, o E. Ok? Então, a vogal temática vem logo após o radical. Certo? Temos ainda na página 139 o verbo partir. Radical, parte. Vogal temática, o I e desinência do infinitivo, IR. Aliás, o R. Só o R vai mostrar que está no infinitivo. Então, verbos terminados em ar, ir. Então, primeira conjugação, ar. Segunda, e terceira, ir. Nas páginas 140 e 141 até a página 143, vocês têm as conjugações verbais. Vamos dar só uma passeada, porque eu não vou pedir para você conjugar o verbo, ok? Então, temos aí, ó, só para você dar uma olhada no radical, olha a vogal temática e olha aí as desinências. Temos aí o verbo pular, comer e partir. Quais são os tempos? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Lembrando que o pretérito é a ação já passada, é igual ao passado, tá? Temos 3 passados, perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O mais que perfeito não é muito usado. E temos 2 futuros no verbo, né, gente? Como pessoa, só um. Então, futuro do presente e futuro do pretérito. Depois nós temos aí, na página 141, que eu pulo, que eu pule, que tu pules, que ele pule, que nós pulemos, que vós puleis, que eles pulem. O modo subjuntivo, lembrando que o modo subjuntivo é aquele que não dá certeza, enquanto o modo indicativo é a certeza de hoje, de ontem, de amanhã. Esse verbo aí, esse modo aí, dá uma incerteza. Que eu pule, se eu pulasse, quando eu pular. Então, quando eu ganhar, quando eu perder, quando eu partir, tá? Dá ideia de talvez. Não há certeza nenhuma. Ok? E depois temos aí na página 142 os verbos auxiliares. O que é um verbo auxiliar, gente? É aquele verbo que auxilia o principal, já está dizendo, verbo auxiliar. Então, temos aí o verbo ter, ser, haver e estar. Ter, ser, haver e estar são os verbos auxiliares, tá? Então, vamos ver aí. Verbos auxiliares. Se você quiser copiar, você pode copiar, tá? E terminar esse daí, pode copiar também. Auxiliares. Já o próprio nome já diz, né, gente? São verbos que auxiliam o verbo principal. Vamos dar um exemplo aí. Exemplo. Eu teria ajudado se você me falasse. Olha aí, ó. Preste atenção. Eu tenho aí, eu teria, é o verbo ter, e ajudado é o verbo principal. Então, o teria está auxiliando o verbo ajudar. Vou prender aqui meu cabelo porque o ventilador fica atrapalhando. Tá? Eu teria ajudado. Então, esse verbo ajudar precisa de um verbo auxiliar. Tá? Vamos dar outro exemplo.
Eu havia. Vai ficar muito junto aqui, né? Não vai mais. Deixa eu ver aqui. Eu havia trabalhado bastante. Então, tem aí, ó, o verbo haver, que é do verbo auxiliar. Eu havia trabalhado no particípio, tá? E esse verbo haver também é considerado um verbo auxiliar, porque ele auxilia o verbo principal, que é o verbo trabalhar. Tá? Vamos dar uma geral hoje, porque na próxima aula, hoje é segunda-feira, então a próxima aula, na quarta-feira, vamos continuar e vamos fazer alguns exercícios. As vozes do verbo, tá? Página 145. A voz do verbo nos informa sobre a relação existente entre o fato expresso pelo verbo e quem pratica e ou sofre a ação. Assim, temos três vozes verbais, três vozes. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Então, muito simples isso aí, tá? O sujeito vai, a voz do verbo ou o sujeito pratica a ação. Então, indica que a pessoa do discurso, que é a pessoa que fala, a que o verbo se refere é o agente. Quando está na voz passiva, ele é o paciente, tá? E quando ele está na voz reflexiva, ele é ao mesmo tempo paciente e agente. Então, tem aí voz passiva, tem aí voz ativa. O exemplo, Bruna viajou para a Espanha. Na voz passiva, indica que a pessoa do discurso é o alvo da ação verbal. A voz passiva é formada com um dos verbos ser, estar ou ficar, acompanhado de particípio. Aquela escultura foi feita. Ó, feita é o particípio de fazendo. Por meu pai. Aquela escultura foi feita por meu pai. Voz reflexiva indica que a ação verbal não tem outro ser como alvo. Nesse caso, a ação pode ter o próprio agente como alvo, eu me vesti, atuar reciprocamente entre mais de um agente. Eles se amam, reciprocidade. Ok? Então, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vamos caminhando por aqui. Todas essas tarefas do capítulo 4 foram feitas. Lembrando que nós não teremos produção de texto, por enquanto, e vamos para o modo imperativo. Lembrando também que essas revisões já estão sendo muito usadas, né, gente? Olha aí, olha. Usei a borracha do meu apagador. Tá? Então, vamos aí para o modo. Tá tudo maiúsculo, é melhor. Modo imperativo. O que é que ele vai fazer? Dar uma ordem, um pedido e um conselho. Geralmente ele dá uma ordem. Eu digo assim, ó, exemplo, saia já desse lugar, tá? Então, saia já desse lugar. Então, saia, compre nas casas Bahia. Compre, saia. Esse é o imperativo afirmativo. Nós temos também o imperativo negativo, tá? Eu digo assim, ó, não saia, brincadeira, né? Não saia desse lugar. E eu posso dizer também, ó, não compre
nas casas Bahia. Então, eu tenho o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Abram aí, por favor, na página 161. Então, temos aí bolo de chocolate, os ingredientes e temos o modo de preparo. Eu lembro que na aula passada eu abri nessa página com vocês. Então, tem aí, ó, bata as gemas com açúcar até obter uma gemada clara. Misture a farinha, o chocolate, o fermento, a baunilha e o café com leite. Bata até levantar bolhas na massa. Junte, por fim, delicadamente as claras em neve, misturando com uma colher em movimentos de baixo para cima. Leve ao forno médio durante 50 minutos. Espete um palito na massa. Se sair limpo, o bolo está assado. Caso contrário, deixe mais um pouco. Espere esfriar e vire sobre um prato de vidro. Cubra com creme de chocolate. Então, você percebe aí explicitadamente que todos esses verbos estão no imperativo. Ó, bata, misture, bata, junte, espete, deixe, espere, cubra. Tá? E aí continua. Dissolva, bata de novo, corte, misture, polvilhe, recheie, leve, cubra, entregue, coma, lave, limpe. Todos esses verbos estão, gente, no imperativo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, no imperativo. Já botei, né? Comprar, ó. Eles podem vir acompanhados por um sinal de pontuação. Estude. Não coma porcaria. Sinal de pontuação, reticências, tá? Durma mais cedo. Não durma tarde, ó, exclamação, ok? Então, geralmente, eles são acompanhados pelos sinais de pontuação. A formação do imperativo, na página 163, mostra o imperativo negativo e o imperativo afirmativo. Ok? Verbos regulares e verbos irregulares. Verbos irregulares, você só vai aprender quando você aprender, assim, sem sombra de dúvida, o que é um radical. Por quê? Porque o radical é quem vai dizer para você se o verbo é regular ou se o verbo é irregular, tá? Então, o que é um verbo regular? Quando ele se flexiona normalmente, seguindo o seu padrão de conjugação. Então, o seu radical não muda. Aqueles que eu botei lá, estudar e entender, não mudou nada. São verbos regulares. Como é que você sabe que um verbo é regular? Porque você não vai mudar o seu radical, tá, gente? Então, eu digo assim, ó, o verbo, deixa eu ver, limpar. Não quero mais a borracha. O verbo, ó, eu limpo, aí, ó, tu limpas, ele limpa, nós limpamos, vós limpais, eles. Mudou algum aí alguém? Algum termo mudou, gente? No radical? Não, ficou limpe, 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 limpe. Não mudou nada. Então, esse verbo aí é um verbo regular. Seu radical, seu radical não muda. Ok? Então, para casa, você vai
voltar lá para o início e eu quero que você coloque aí dez verbos no infinitivo, 10 no particípio e 10 no gerúndio, tá? Para casa. Aí você diz, tia, eu já fiz. Faz de novo, porque na prova vai aparecer, tá? Escreva 10 verbos no infinitivo, gerúndio e particípio. Tá, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido e eu espero realmente que vocês façam uma boa prova e que tudo vá bem. Ok? Então, um beijo para todo mundo e até mais.